Agora, o Renato, você acha que o Abel é um mau perdedor? O Abel é um mal educado, antes de mais nada. Os portugueses vêm para cá e gostam de chamar os brasileiros de mal educados. O Abel é um exemplo de má educação, porque o Abel acha que é mais inteligente que todo mundo. Ele menospreza a imprensa brasileira. Menospreza. Ele ontem deixou isso muito claro. A imprensa brasileira é conhecida no mundo inteiro. Ó, Abel, vá se catar. Imprensa no mundo inteiro é assim. Ela cutuca, ela pergunta. A imprensa está lá para incomodar, não é para te fazer elogio. E ontem havia muitas perguntas a serem feitas, e foram feitas boa parte dessas perguntas, e você respondeu com ironia, com grosseria. Você é um péssimo exemplo de educação, Abel Ferreira. Um péssimo exemplo de educação. As perguntas que foram feitas mereciam respostas. Por exemplo, quando você. Quantas finalizações o outro fez? Não era isso que estava se perguntando. Estava se perguntando se você não achava que o teu time devia ter começado diferente, porque no segundo tempo ele foi muito melhor. Mesmo se você atribuir apenas a sua modificação tática, como ele atribuiu, e não as entradas do Hendrick e do outro menino, ainda assim, por que você não fez as modificações táticas desde o início, então? Então, o Abel ele precisa não é aprender a perder, ele precisa aprender a ser educado, porque o Abel é um mal educado quanto mais. Eu estou esperando a hora que ele vai levar uma patada de volta. Não vai demorar. Se tivesse a velha imprensa sentada na frente dele, ele ia ouvir poucas e boas. Por que o Abel se acha mais inteligente que os outros? Você não é mais inteligente que ninguém, Abel. Você é um bom treinador de futebol, isso não resta a menor dúvida. Ponto final. Não te faz mais genial, mais brilhante, mais nada do que ninguém. Você ontem errou e errou feio. Como errou nas outras vezes que insistiu com essa escalação do Mike e do Marcos Rocha, e ainda tendo o Arthur pelo lado direito. Você criou um engarrafamento ali que não levava a lugar nenhum. O Palmeiras, em 3 dos 4 tempos contra o Boca Juniors, foi pouquíssimo eficiente. Quando ele melhorou, no segundo tempo de ontem, quando entram os garotos. O Hendrick entrou, ligou imediatamente a eletricidade, a luz ali daquele lado. Por que não começou com ele? Porque você começa sempre com aquela sua formação, que já não está dando tempo, certo? Há algum tempo. Pega os últimos resultados do Palmeiras, gente. Vê quantos gols o Palmeiras fez nos últimos 6, 7 jogos. O Palmeiras não faz 2 gols há 200 anos. Por isso, quando o Cavani fez 1-0 ali, eu digo, isso aí no máximo vai para os pênaltis. Aí a gente fala da bicicleta do Rony porque é um lance plástico, mas ela foi em cima do Romero. Ela foi em cima do Romero. Romero fez grandes defesas, fez. Romero é um grandíssimo defesa, goleiro. Mas, em compensação, falhou no gol. No gol, ele foi com a mão mole e deixou uma bola previsível entrar. Então, eu acho que o Abel deveria fazer um exame de consciência. Mas o orgulho dele não permite isso. Ele acha que todas as perguntas são ofensas a ele. Ninguém está querendo te ofender, não, Abel. Está querendo perguntar por coisas que você tem que responder. E por que você não responde? É impressionante. Agora virou moda técnico ser desaforado. Fernando Diniz é a mesma coisa. Aí na entrevista seguinte, pede desculpa. Pelo menos pediu desculpa, porque o Abel pedir desculpa não pede jamais. O Abel se acha um gênio, um luminar. Você ser bom na sua profissão, meu caro, não te faz um gênio luminar. Te faz bom na sua profissão. Só isso. Se você fosse tão genial assim, o mercado europeu já tinha vindo atrás de você. O mercado europeu de primeira. Por que será que não veio? Porque você só fez sucesso aqui no Brasil. Você em Portugal nem sequer é considerado técnico de ponta ainda. Então, o que me irrita mais é essa autossuficiência, esse orgulho besta, sabe? E essa falta de educação, principalmente. Você, Abel, eu não vou generalizar para o povo português, mas você é muito mal educado. A gente tem um problema de saída, assim. O Abel é um cara que já entrou na dimensão do sagrado para a torcida do Palmeiras. Ninguém vai tirar o Abel da dimensão do sagrado. Ele já está lá. Ele já é uma figura mitológica. Esse encontro entre Abel e Palmeiras já é da ordem do mitológico, né? Só que a gente
não atingiu, a gente aqui do andar de baixo, não atingiu essa dimensão. E a gente tem que continuar perguntando, porque o nosso trabalho é esse. E aí eu acho que falta muito de educação, como o Renato falou, e de empatia, porque assim, aquela galera que está lá, madrugada dentro, fazendo perguntas, esse é o trabalho das pessoas. As pessoas estão lá a trabalho. Elas não estão lá para agredir o Abel. Elas não estão lá para ofender o Abel. E o trabalho delas é, na saída do jogo, querer saber explicações sobre por que a coisa foi assim. De uma pessoa que, evidentemente, sabe mais de tática, de técnica, de estratégia do que a gente. É por isso que a gente pergunta. Só que tudo foi revelado, gente, no final da entrevista. Porque assim, tá na cara que ele estava enfadado, ele não queria estar lá, é uma obrigação, um protocolo rígido e estúpido da Conmebol, mais um, né? Tantos minutos depois que o jogo acaba, a pessoa tem que se apresentar ali e falar por 23 minutos com a imprensa, respondendo tantas perguntas. É tudo muito rígido. Mas criticar a Conmebol, nenhum homenzão, virilzão, machão ainda fez, né? Eu não vi. Eu devo ter perdido esse dia das críticas à Conmebol. Então o Abel tá lá, enfadado, de saco cheio, respondendo perguntas agressivamente, né? Ele foi mal educado, gente, do começo ao fim da entrevista. Foi um constrangimento ver aquilo. Mas no final, na penúltima pergunta, tudo ficou esclarecido. O ressentimento que fazia alongamento à beira do gramado entrou em campo. Quando o Abel, alguém falou, a pergunta foi: nada do que você fez vai ser desfeito, seu lugar está garantido. E o Abel respondeu alguma coisa do tipo: não parece. Então é isso. É um ressentimento, é uma amargura. Ele se sente agredido com as perguntas. Então, o que o Abel precisaria fazer? Primeiro, entender o tamanho dele no Palmeiras. Porque a gente entendeu. Eu, por exemplo, sei exatamente qual é o tamanho dele no Palmeiras. Não há maior. Como treinador, não há maior. Ele tem o caráter, a dimensão, é da ordem do sagrado o Abel no Palmeiras. Ninguém vai tirar isso dele. Isso posto, ele ainda está vivo, positivo operante, atuando como treinador. Então a gente precisa fazer as perguntas. Algumas perguntas são realmente ruins. Algumas perguntas não são perguntas, são postulados. Poderiam mudar. Mas outras são boas, são necessárias. E assim, todas são muito corajosas, porque eu lá já estaria chorando. Ou teria saído correndo. Eu não teria condições de fazer uma pergunta. Você vê a voz dos profissionais trêmula. Porque é um ambiente horroroso. Então, acho que o que o Abel poderia fazer? Entender que aquelas pessoas estão lá trabalhando, que é da ordem do profissional, que a gente está no meio da madrugada, ganhando, assim, 200... Gente, minha sobrinha está aqui excitadíssima com alguma coisa. A gente, 200 mil vezes menos do que ele. Sabe? Um pouco de respeito a quem está lá. Algumas perguntas vão ser ruins mesmo. É isso. Como algumas escalações são ruins. É do jogo. A gente erra. Agora, eu entendo que é muito rápido você ter que elaborar a derrota imediatamente depois, a eliminação, né? Imediatamente depois. É realmente perverso, é realmente cruel, mas está no contrato. Se não está bom, a gente tem que lutar para mudar isso. Mudar o contrato, porque eu acho que não é bom para ninguém. O Abel se sente agredido. Mudar o quê, Mili? Não, eu estou falando. Vamos dizer o seguinte: o Abel não precisa falar depois do jogo? Não, Renato, não estou falando do Abel. Não estou falando do Abel. O que eu estou dizendo é o seguinte: esse protocolo da Conmebol e de todo mundo é rígido, é estúpido, é enfadonho. Não é estúpido, me desculpe. Ele é correto. Tudo bem, tantos minutos depois do jogo, o técnico fala. Acabou. E a entrevista dura tantos minutos. Qual é o problema? Tudo bem, você não acha que é errado, você não acha que é problema. Eu acho chato, eu acho enfadonho, eu acho que deveria haver uma outra forma. Fala, sei lá, o segundo homem, fala um jogador, fala o goleiro, fala o líder do time. Não precisaria ser sempre o treinador. Acho que não precisaria. Essa é a minha opinião, Renato. Você pode não concordar, tá tudo certo. Tá? Eu acho isso. Não estou passando pano pro Abel. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Abel deveria entender que quem está lá trabalhando também. Assim como ele. Um pouco mais de respeito com quem está trabalhando noite adentro, fazendo o que tem que fazer. Perguntas. A gente vai errar nas perguntas, como ele vai errar na escalação. É do jogo. E segue. Só uma coisa aqui, é que o que eu acho, eu também acho que se está no contrato o cara tem que falar, às vezes as coletivas são duras, mas quando ganha tá todo mundo muito legal, né? Aí todo mundo quer falar, o Diniz também é assim.
Quando ganha, quando vai lá para ser elogiado, o cara senta a bundinha na cadeira lá e fica ouvindo. Realmente, você é demais, você é incrível, pô, Nem o seu toma banho, trabalho é vai direto. maravilhoso. E Seu assim, trabalho é maravilhoso, pô, amamos, realmente, você é um cara muito diferenciado. Agora, quando houve uma crítica, aí tem que vir com patada, eu realmente não Ô, concordo. O cara Tironi, tá no contrato que o cara ô, tem que falar, o Tirone, cara tem que falar. deixa eu falar. uma coisinha só, pera só uma coisinha, Casagrande. O fato do Abel ter ganhado tudo que ganhou e estar para sempre no panteão do Palmeiras não o torna imune a críticas. É a mesma coisa que você não poder criticar o Gabigol agora, porque ele fez os gols da Libertadores do Flamengo, que ele fez não sei quantos gols em decisão. Ele está em péssima forma agora. Ele merece todos os questionamentos. O Abel foi péssimo nessa Libertadores. Ele merece todos os questionamentos também. O que não vai apagar o que ele já fez. Aí ele diz assim, não parece. Então, o que ele está sugerindo? Quer dizer que, por ele ter ganho tudo que ele ganhou, ninguém mais pode criticá-lo? Me desculpe, a banda não toca assim. Ó, deixa eu falar uma coisa, Tironi. Eu daria tudo mesmo, para ver o Abel acabar o jogo com o Boca e ser como antigamente. Os jornalistas todos colados ali, na época que eu jogava, acabava o jogo, eles invadia, ia em cima daquele. Ia em cima daquele que fez o gol, ou ia em cima do treinador que perdeu, metade, né? Tinha jornalista para tudo quanto é lado. Já pensou o Abel sendo pego, assim, apitou o árbitro, aquele bolo de jornalista? E aí, Abel, por que você escalou isso? Abel, você se arrependeu da escalação? Abel, o que você vai fazer agora? Você tem medo de ser demitido? Eu queria ver essa entrevista. Muito mais legal do que essa paradinha. Eu queria ver a invasão de jornalistas em cima do Abel, sinceramente. Porque nessa sentadinho lá, ele já sabe que vai acontecer aquilo, ele sabe que é obrigado a ir lá, então ele saiu antes até dos pênaltis e ouviu, meu time perdeu. Caraca, eu vou ter que ir lá e os caras vão ficar me perguntando isso, aquilo. Beleza, eu vou lá e vou detonar os caras. Vai lá preparadinho para fazer aquilo. Agora, se é pego da hora, não tem preparação, não tem nada, tem que ser espontâneo, tem que responder. Ou responde ou não responde, entendeu? Por isso que aquele. O Jack Oliveira manda por aqui. Isso, só... então, só uma coisa. Por isso, assim, o futebol mudou, não é que tem que voltar a ser aquilo, não. Mas por isso que lá atrás, antes desse protocolo, as entrevistas eram mais espontâneas, eram mais diretas, porque não tinha como se preparar. Não tinha como se preparar para a entrevista. Aliás, não existia o tal do media training naquela época. Era não, cara. O Jack Oliveira tá mandando. O juiz apitou, era lá, é isso. 50 microfones na sua cara. É isso, exatamente. Jack Oliveira manda mensagem aqui. Só me lembro do Abel falando quantas Libertadores o Palmeiras tem e quantas o Boca tem. Ele falou isso